Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gersonias Marinho. E nesse caso, gente, a última aula de língua portuguesa do nosso ano letivo de 2020. Galerinha do sexto ano, a gente teve aqui muitas quintas-feiras juntos, né? Então essa é a nossa última aula do período letivo de 2020, viu gente? 2020. Estou falando aqui por 2020 ainda, penso que se livrou, hein? Mas enfim, vamos conferir essa nossa última aula com aquele clima de despedida também. Vai rolar uma homenagem aí para os meus alunos. Então vamos lá para o slide. Galerinha, como vocês podem ver, já está aparecendo na tela o tema de hoje, oração, estrutura e conexões. É um tema da nossa aula que nós já estamos há algum tempo acompanhando, por conta até de que a gente vem estudando verbo, né? Então não é um tema difícil. E a gente tem focado ultimamente nos blocos das orações. Os dois grandes blocos de sentido, um com verbo, outro sem verbo. Bem simples. Eu sei que aparecem alguns nomes diferentes durante a aula, mas é bem simples. Apenas isso que vocês precisam compreender. Separar os blocos e saber qual que tem verbo e qual que não tem verbo. Então hoje a gente vai aprofundar esse assunto de sintagma verbal e sintagma nominal. Mas primeiro é interessante que leamos aqui esse texto, até porque ele tem uma curiosidade e tem muito a ver com o assunto. Eu quero ver se vocês vão perceber. Então vamos dar uma conferida nesse texto aqui, que tem como título Circuito Fechado. Circuito fechado, nós vamos entender por quê, né? Faz sentido também. Leamos. Barulho, celular, travesseiro, preguiça, espelho. Lençol, sandálias, banheiro. Fluidos corporais, água, sabonete, toalha, espelho, escova, cotonete, perfume, maquiagem, cremes, pente. Roupas, sapatos, espelho. Bolsa, chaves, escada, carro. Estrada, carros, árvores, rio, torre, elevador. Mesa, cadeira, papéis, telefone, canetas, blocos de notas, pastas, computador, café, caixas de entrada, de saída, café, papéis. Elevador, árvores, dinheiro, prato, garfo e faca, suco. Elevador, mesa, cadeira, café, escova, pia, bloco de papel, caneta, café, computador. Elevador, carro, estrada, árvores, carros, ponte. Escada, porta, televisão, computador, pizza, refrigerante, sofá. Sono, água, sabonete, toalha. Camisola, internet, internet. Lençol, travesseiro, celular. E assim a gente encerra o texto. Galera, tem gente que acompanhou comigo e não entendeu nada. Professor, não entendi nada desse texto. Não estou compreendendo nada do que ele está passando aqui para a gente. O que esse texto quis dizer, professor? Teve gente que já pegou, que já conseguiu compreender o texto. Esse texto aqui, gente, ele ao nomear os objetos e as coisas ao redor, ele vai mostrando o que está acontecendo, certo? Então, ele trabalha, não vou dizer apenas com substantivos, porque tem algumas preposições, outras palavras também, né? Adjetivos, enfim. Mas ele não utiliza verbo, é o que a gente precisa entender. Esse texto aqui, ele não utiliza verbo. A gente pode dizer que é um texto sem verbo, ok? Bem diferente. Um texto narrativo, geralmente, o verbo, ele é essencial, porque o verbo é quem demonstra as ações, né? É quem vai mostrando a sequência de ações. Fulano andou, fulano correu, fulano chorou, enfim. Mas esse não, ele trabalha sem verbos. E aí nós observamos que ele vai utilizar apenas não, ele vai utilizar muitos substantivos. Mas por meio desses substantivos, né, dá para a gente entender o que está acontecendo. Veja só aqui na primeira frase, barulho, celular, travesseiro, preguiça, espelho. A gente pode entender que barulho e celular estão associados, né? É o alarme do celular tocando. Travesseiro é porque ele estava deitado ainda na cama, né? Preguiça, ele tentando levantar, acordar, despertar, né? E aí o espelho
já a pessoa se olhando no espelho, né? Ela já conseguiu ali levantar e já está se olhando no espelho. Aí lençol, sandálias, banheiro, a próxima sequência. A gente pode entender aqui, né? A pessoa dobrando os lençóis, calçando as sandálias e indo rumo ao banheiro. Veja essa outra parte aqui. Fluidos corporais, água, sabonete, toalha, espelho, escova, cotonete, perfume, maquiagem, cremes, pente. Aqui tem a ver, por exemplo, fluidos corporais, que até a gente pode olhar como um sintagma aqui, ele está se referindo, né, a algo que sai do corpo, né? Fluido a gente pode entender que é líquido, certo? Fluido líquido. Corporais que saem do corpo, né? Líquidos que saem do corpo. No caso aí a gente entende, né, que é a urina, né? Logo de manhã todo mundo sempre amanhece com essa vontadezinha de fazer xixi, né? Enfim, e aí a água, né? Lava as mãos, sabonete, toalha, espelho, escova, cotonete, né? Lavou as mãos, tomou banho também, né? O sabonete, toalha, espelho, escova, cotonete, perfume, maquiagem, cremes, pente, né? Dá até para entender, né? Que provavelmente seja uma mulher, né? Maquiagem, creme, mulher tem mais esses cuidados com o corpo, né? Homem é mais largadão, né? Mas tem homens também que tem mais cuidado também. Isso aí não pode anular, né? A gente pode tentar especificar aqui. Roupas, sapatos, espelho, bolsa, chaves, escada, carro, né? Isso aí já vai mostrando a pessoa já saindo, né? Se vestiu, já está saindo, já entrou no carro. E aí, por exemplo, estrada, carros, árvore, rio, torre, elevador, ela já na estrada, já no meio da rua, né, se dirigindo ao seu trabalho, né? Elevador aí, quando ela pegou, né, tomou o elevador para chegar a seu escritório. A gente pode observar aqui, mesa, cadeira, papéis, telefone, canetas, blocos de notas, pastas, computador, café, caixas de entrada, de saída, café e papéis, né? Já é o trabalho sendo executado, já está no escritório. Veja só que aqui ela já se refere a um ambiente de escritório, por meio dos objetos que ela vai descrevendo, que ela vai dizendo, né? Ou ele. Ela que eu me refiro à pessoa, né? Elevador, árvores, dinheiro, prato, garfo, faca, suco. E aqui novamente a gente observa que ela sai do escritório e se dirige, né, para talvez um lanche, ou melhor dizendo aqui o almoço, né? Prato, garfo, faca e suco. Ela foi almoçar já, né? Então, aqui o horário do almoço, saiu do escritório um tempinho, né? Pegou o elevador, prato, garfo, suco, né? Faca, dinheiro para pagar o almoço, enfim. E aí volta novamente para o escritório. Olha o elevador aqui. O elevador tem essa função, né? De levar ela até o escritório, né? Chegando, mesa, cadeira, café, escova, pia, bloco de papel, caneta, café, computador, né? Não entendi muito a pia. Ah, escova e pia tá ligado, né? Depois do almoço, né? Foi ao escritório, sentou um pouquinho, né? Tomou um cafezinho, depois foi escovar os dentes, né? E aí voltou novamente, né, para os seus afazeres, bloco de papel, caneta, café, computador. E encerra aqui o período de trabalho, né? Toma o elevador de novo, pega o carro, estrada novamente, árvores passando, carros, ponte, né? Chega já agora no seu local, né, na sua residência, provavelmente um edifício, né? Porque ela enfrenta escada. E aí porta, televisão, computador, vai assistir um pouquinho, né? Comer pizza, olha aí, pizza, refrigerante e sofá, né? Fica lá no sofá, lá na sala, um pouquinho descansando. Até que se encerra, né? A pessoa já está dando sono, né? Água, sabonete, toalha, tomou aquele banho, né? Para poder ir dormir. Sempre importante você tomar esse banho. Camisola, internet, né? Já agora ali só olhando a internet, só checando algumas coisas, né? Procurando algum entretenimento, enfim. Lençol, travesseiro, celular, né? Celular que não dá para entender se talvez está num telefonema com alguém, ou está só no entretenimento pelo celular também, enfim, né? Mas é o que dá para perceber que ela deita, né? Lençol, travesseiro e fica mexendo
ao celular até pegar no sono, né? As reticências é que pegou no sono e vai começar tudo de novo, né? A gente pode aqui, eu vou traçar aqui mais ou menos uma seta, né? Vai começar tudo de novo. Talvez o celular foi só para colocar o alarme de novo, né? Enfim. E aí é por isso que é esse circuito fechado, porque essa rotina, ela vai se repetir, vai chegar até esse final aqui e vai voltar, né? O final que eu digo aqui não é nem final, né? Porque é mais ou menos um ciclo, certo? Então, essa rotina ela vai se repetir, né? É um circuito fechado nesse caso, por isso o título. E é o dia a dia da pessoa, né? Essa rotina quase todo mundo tem, né? Até você que é uma criança ainda tem uma rotina também, né? Você pensa que não tem, mas já tem uma rotina, certo? Talvez tenha menos compromissos e menos afazeres do que a dos adultos, né? Mas você já tem uma rotina também. Mas o interessante disso tudo, né, da análise desse texto, além de ele ser bem criativo por conta de que o autor não utilizou nenhum verbo, né, construiu a narrativa sem utilizar verbos, a gente pensa que é improvável, né? Mas ele fez. E depois disso a gente observa que não é tão improvável assim, dá para fazer, né? Enfim, dá para você entender ali a história acontecendo por meio justamente dos objetos ali descritos, né? Das coisas descritas, vamos colocar assim. Mas essa é a parte interessante para a nossa aula de hoje, né? Que nós observamos que existem, né, frases sem verbos e que elas podem nos dizer alguma coisa, certo? E quando tiver verbo, a gente vai chamar de outra coisa, você já sabe como é que chama uma frase que tem verbo, né? Uma frase verbal ou oração. A depender da quantidade de orações, a gente chama de período simples, se for apenas uma oração, período composto, mais de uma oração, né? E como é que a gente define a quantidade de orações, professor? Pela quantidade de verbos, né? Um núcleo verbal, uma oração, mais de um núcleo verbal, duas orações. Isso aí a gente já aprendeu, gente. Eu não estou colocando aqui porque a gente já veio aprendendo em algumas aulas passadas. Mas vamos aqui para frente, vamos falar de sintagma, certo? O sintagma, eu coloquei aqui um conceito, vocês gostam de conceito, na aula passada até falei de sintagma verbal e nominal já, mas não coloquei alguns conceitos sobre ele. Mas vamos falar de sintagma. É uma unidade de palavra composta por um núcleo e de outros termos a que eles se unem, formando blocos que constituem uma frase. Ou seja, a gente pode observar que vai ter uma união ali de palavras. E nessa união, uma palavra vai ser o núcleo, vai ser a palavra principal. E outras palavras, né, ou outra palavra vai estar ali, né, se unindo a este núcleo, ok? E aí, essa união vai formar o quê? Bloco. Bloco que constitui uma frase, né? No caso, se tiver verbo, pode ser uma frase verbal. Se não tiver verbo, frase nominal apenas. Ok? Então, veja só esse exemplo aqui. Fluidos corporais. Retirei até lá do texto. Fluidos corporais. Qual é o núcleo aqui? Qual é a palavra principal? Fluidos, né? Líquidos. Ok? Perdão, gente. Fluidos é a palavra principal. Ok? É a mesma coisa que líquidos. Líquidos. E aí, corporais é uma palavra que se une a esse núcleo, né? Líquido, fluidos aqui no caso, é o núcleo. E corporais se une a esses fluidos, justamente para especificar, para você saber que tipo de fluidos são estes, ok? Então aqui a gente tem um sintagma. Ah, sintagma só é isso, professor? É, sintagma é essa unidade, né, de palavras que você consegue obter um sentido. Se não tem sentido nessa unidade, não é um sintagma ainda. Compõe-se de ureia. Aqui nós temos outro sintagma, certo? Algo é composto, né, de ureia. É o que está sendo dito aqui. Esse algo eu não sei o que é, mas que tem algo que se compõe de ureia, tem. E é justamente esse sentido aqui que a gente pode extrair desse outro sintagma. Já o núcleo aqui nesse sintagma é o verbo compor, certo? Algo é composto. Eu não sei o que é esse algo, mas eu sei do que ele é composto, de ureia. Porque a gente pode dizer que está ligado a esse núcleo aqui, né? Então nós temos outro sintagma aqui, ok? E nesse caso, se a gente unir, né,
esses dois exemplos, a gente tem uma oração completa. Por isso que eu coloquei o ponto final só aqui. Fluidos corporais compõem-se de ureia. Ok? E é verdade, né? Os fluidos corporais, os líquidos corporais, né? Tem esse elementozinho aqui, né? Chamado ureia. Tanto o suor como a própria urina, né? Até por isso que o nome da urina tem a ver, né, com ureia. Eles têm esse composto, né? Ureia, nos dois, né? A urina tem um pouco mais, além de outros compostos também, né? Certo? Então se assemelha um pouco. Não estou dizendo que suor é a mesma coisa que urina, viu, gente? Pelo amor de Deus. É só uma semelhança que tem aqui por conta do composto. Beleza? Mas enfim, não é aula de ciências aqui. Aula de língua portuguesa. O que a gente pode observar? Professor, nesse daqui eu não tenho verbo. Neste outro aqui eu já tenho verbo. Exatamente. Compõe-se é um verbo. Opa. Compõe-se é um verbo. Então eu tenho dois blocos, professor. Eu tenho um bloco com verbo e outro sem verbo. Isso. É essa a conclusão. Agora sim é para aparecer essa barra. Dois blocos de unidades chamados sintagmas. A gente pode chegar a esta conclusão. Que nesta oração que eu separei os blocos, nós temos estes dois blocos aí de unidades que a gente pode chamar de sintagmas, porque são dois blocos de sentidos. Um com verbo, outro sem o verbo. Beleza? Tá tranquilo. Então, se vocês já entenderam mais ou menos o que é o sintagma, agora vocês já estão preparados para a gente ir para o sintagma nominal e o sintagma verbal. E a diferença é essa, a diferença básica é essa. Um vai ter verbo e o outro não vai ter verbo. Na aula passada eu até dei uma dica para vocês, um macetezinho, né? Sintagma nominal, aí você circula o N. N de quê, professor? N de não contém verbo. Olha aí, sintagma nominal é o que não contém verbo. E o sintagma verbal? O nome já está lhe dizendo, né? Como diz o povo. O nome ele já está lhe chamando para você entender, para você compreender, né? Sintagma verbal, verbal, verbo. Ou seja, o sintagma verbal é o que contém o verbo. A missão de vocês, galera, vai ser tão somente separar as orações e descobrir o bloco, né, que tem verbo e o bloco que não tem verbo. Veja só, a gente pode achar os blocos de sentidos aqui, nesta oração. O mascote dos bombeiros sofreu um acidente. Eu tenho um bloco de sentido aqui, já que eu posso separar aqui, olha. O mascote dos bombeiros. Só este termo aí, né? A junção aí dessas quatro palavras, o mascote dos bombeiros, né? Aí nós temos quatro palavras, viu, gente? Artigo também é palavra. A junção desses termos aí, eles já me dizem alguma coisa, né? Inclusive, isso aqui eu extraí de uma notícia, na hora que eu estava planejando a aula, eu estava assistindo TV e vi esta notícia. O mascote dos bombeiros sofreu um acidente. E quem é o mascote dos bombeiros, né? Era um gatinho, um gato, somente um gato. Então veja só, o mascote dos bombeiros aqui no caso, equivale, né, à palavra gato. Nesse caso aqui, certo? Neste caso que eu vi lá na notícia. Ok? Então veja só que esse bloco todo ele tem um sentido só, basicamente, né? Que é o gato, o mascote dos bombeiros. Então aqui eu tenho um bloco. Eu posso dizer que aqui eu tenho um bloco. Eu vou até tirar aqui a palavra gato, viu, gente? Aqui foi só para vocês saberem quem é o mascote. Mas aqui eu tenho um bloco. Eu vou chamar de bloco 1. Sofreu um acidente. Aqui é outro bloco. Aqui eu estou dizendo que alguém sofreu um acidente. Eu não sei quem é esse alguém, não precisa. Mas eu sei que aconteceu, né? Um acidente com alguém. Alguém sofreu um acidente. Então aqui eu tenho outro bloco de sentido. Eu só não sei quem foi que sofreu, né? Quando eu leio somente este bloco 2. Quando eu junto com o bloco 1, eu já sei quem foi que sofreu o acidente, né? Foi o mascote dos bombeiros, né? Então, bloco 1, o mascote dos bombeiros. Bloco 2, sofreu um acidente. Então, nós temos dois blocos aqui nesta oração. Cada bloco eu posso chamar de sintagmas. Vamos aqui, né? Evoluir um pouco, né? Ou seja, nós temos a mesma configuração daquela análise passada, né? Dois blocos de unidade chamados sintagmas.
Ah, professor, então quer dizer que eu posso chamar o bloco 1 de sintagma? Pode. E o bloco 2? Também eu posso chamar de sintagma? Pode. Deve chamar. Certo? Ah, ótimo, professor. Então, eu posso dizer que esse bloco 1 é um sintagma. Ok. E o bloco 2 também é um sintagma. Ok. Muito bem, seu desempenho está ótimo, garoto. Vamos lá. Professor, mas você está falando de sintagma nominal e verbal aí nesse slide. Qual é o nominal e qual é o verbal? Segue o macete. Lembra do macete, certo? Sintagma nominal é o que não contém verbo. E aí você lembra das aulas, né, que a gente já teve sobre verbo, né? Verbo é toda palavra que se pode conjugar, ou então toda palavra que indica uma ação, que indica um fenômeno da natureza, um estado ou uma mudança de estado, certo? E onde é que você vai achar um verbo? Professor, vamos nem perder tempo. Eu já sei qual é o verbo aí, professor. O verbo é a palavra sofreu. Primeiro, é uma palavra que se pode conjugar. Eu sofro, tu sofres, ele sofre ou ela sofre, né? Nós sofremos, enfim. Então, nós temos aqui uma palavra que se pode conjugar, sofreu, né? E também indica uma ação, né? É uma ação, sofrer. Ok? Por mais que você não queira, né, passar por essa ação, né? Sofrer nunca é bom, mas é uma ação. Então, aqui nós temos o verbo. Ou seja, observe, qual é o bloco de sentido que nós temos o verbo? O bloco 2. O bloco 1, nós não temos o verbo. Então, no bloco 1, nós podemos dizer que nós temos um sintagma que não contém verbo. Sintagma que não contém verbo, a gente chama de sintagma nominal. Muito bem. E o sintagma que contém verbo? Olha como o nome já te induz, né? Sintagma com verbo, né? Sintagma que contém verbo, né? Sintagma verbal. Rapaz, eu estou contente com vocês hoje. O desempenho de vocês hoje está muito bom. Certo? Acho que vocês se empolgaram, né? Na nossa última aula de 2020, vocês estão empolgados. Então, a gente chega à conclusão, né? Sintagma nominal não contém verbo. Sintagma verbal contém verbo. Professor, quer dizer que é só isso? Basta eu olhar para a oração, fazer o recorte nela dos blocos e descobrir qual bloco contém verbo e qual não contém verbo? Exato, só isso. Não tem segredo nesse assunto. É lógico que você precisa reconhecer os assuntos passados que a gente já teve aqui, né? O assunto que foi sobre verbo, para você lembrar do que é verbo, você reconhecer um verbo numa frase. Depois, você reconhecer o que é uma frase, e você diferenciar uma frase nominal de uma frase verbal. Numa frase verbal, você reconhecer se ela tem apenas uma oração ou mais de uma oração. Dependendo disso, você vai chamar de período simples ou composto. Ah, professor, agora o negócio ficou mais sério, né? Ficou, mas você já passou por tudo isso. Você já aprendeu tudo isso. Então, aqui é só uma forma ainda mais fácil de você conseguir compreender todos estes assuntos, certo? Você coloca em prática todos eles. Enfim, vamos aqui um aquecimento. Daqui a pouco tem aquela aulinha com questões, então vamos aquecer. Tem dois títulos aqui de filmes, né? Tem duas capas de filmes aqui, certo? Os filmes, inclusive, têm a mesma temática, né? Eles tratam aí de adolescentes que sofrem, né, com doenças como câncer, leucemia, entre outras doenças, certo? São dois filmes muito bons, né? Vocês vão escolher qual é o melhor, né? Minha preferência aqui, é minha opinião, viu, gente? Vão me julgar não. Mas eu prefiro A Culpa é das Estrelas, né, em relação ao outro, né? Eu prefiro A Culpa é das Estrelas. Mas eu quero saber primeiro de vocês, né, qual deles aí tem um sintagma verbal e qual deles tem um sintagma nominal. E qual deles eu posso dizer que tem uma frase nominal e qual deles eu tenho uma oração, certo? São duas perguntas. Qual deles tem sintagma verbal e qual deles tem sintagma nominal? E qual tem uma frase verbal e qual tem uma frase nominal? Basta isso, certo? Você responder isso pelo título. Ah, professor, mas não tem ponto final, então não conta. Calma, gente, já disse, é uma questão estética, né? Eles não vão sair pontuando, botando ponto final, reticência nos títulos de filmes, porque é uma questão estética, é apresentada aí numa capa, como vocês podem ver, né? Enfim,
Então eu vou dar aquele tempo precioso para vocês responderem aí em casa, vocês dizerem aí, olha professor, o que tem sintagma verbal é esse daqui, e o que tem sintagma nominal é este outro, e o que é frase nominal é este daqui, e o que é frase verbal já é esse outro aqui, certo? Aí fica com vocês. Então aquele tempo precioso, 40 segundos, tá bom para vocês? Pronto. Pois valendo! Tempo! Pronto, galerinha? Arrebentaram aí? Se deram bem? Foi fácil, né? Título de filme sempre é bom você lidar com essas coisas. Galera, o primeiro título de filme aqui, A 5 Passos de Você. Vocês agora vão só conferir se acertaram. A 5 passos de você, né? Nós temos aqui um sintagma. Está mostrando aqui, né, uma medida de distância que uma pessoa tem que ter de outra, né? 5 passos mais ou menos. Ok? E veja que para dizer isso, essa medida de distância, não foi necessário ter um verbo. Então, aqui, neste sintagma aqui, a gente pode dizer que é um sintagma, porque nós temos um bloco de sentido. Então, neste sintagma aqui, nós não temos verbos. Então, nós chamamos de sintagma nominal. Ok? E veja que ele se encerra por aí, o título desse filme. É um sintagma nominal que já tem um encerramento. É o título do filme, A 5 Passos de Você, ponto final. Ok? Então, a gente pode chamar esse sintagma também todo, né, de frase nominal. É fácil, gente. Se não tem verbo, também não pode ser frase verbal. Simples. Já aqui na Culpa é das Estrelas, nós já vamos observar que contém verbo. E o fato de conter verbo, eu já posso dizer que aqui nós temos uma frase verbal. E o sintagma, professor? Aqui nós já vamos ter sintagma verbal. Por quê? É das estrelas. Esse é das estrelas é um bloco de sentido que está mostrando que algo, né, pertence, algo está relacionado às estrelas, né? Melhor dizendo, algo está relacionado às estrelas. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos um sintagma verbal. Sintagma verbal no título A Culpa é das Estrelas. Sintagma nominal no título A 5 Passos de Você, certo? E frase nominal no título A 5 Passos de Você, frase verbal no título A Culpa é das Estrelas. Uma coisa também, a culpa, aqui a gente pode dizer, né, que esse bloco aqui, a culpa, né, ele é um sintagma nominal, certo? Eu vou colocar aqui só SN, sintagma nominal, ok? Mas eu queria saber qual é que tem só sintagma nominal e o outro que tem sintagma verbal. Beleza? Então, aquecidos. E agora, gente, uma homenagem aos meus alunos, a minha turminha, que me acompanha aí todo dia no WhatsApp também, certo? Aqui é a foto de cada um, eu pedi para eles pedirem autorização aos pais, eles mandaram a foto que eles julgaram melhor deles, e disse, olha, mande sua foto aquela que você está melhorzinho, viu? Então, um abraço a todos, certo? Uma turminha aí que eu gosto muito deles, né? Não vou nominar aqui todos, porque, gente, são muitos aí, ainda muitos nem enviaram fotos, não... Eram uns 2 slides aqui, ou 3 slides, né? Esses aqui foram os que enviaram as fotos. Beleza? Então, daqui a pouco, questões e eu vou também mostrar a homenagem. Tira uma foto aí, rapaz, te marca, tu tá aparecendo na TV. Valeu, galerinha, abraço! Fala, galerinha, voltei, professor Jassonias Marinho, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Agora sim,
a última da última aula. Depois dessa não tem mais, viu, galera? Acabou o período letivo de 2020. Calma aí, rapaz, estou falando de 2020. Não estou dizendo que acabou a aula para sempre, não. Relaxa. Galera, um pedido aqui logo para vocês. Pega o livro. Corre, pega o livro de língua portuguesa, o livro didático de vocês, porque nós vamos trabalhar com a questão que está na página 282. Correu? Já achou o livro? Ainda não achou, rapaz, está demorando demais. Pega logo esse livro. Página 282. Você que já está com o livro aí, vai localizando a página 282. Questão de número 5, nós vamos resolvê-la já já. Essa aula, gente, é só para resolver questões sobre o assunto que a gente aprendeu ainda há pouco. Então nós vamos treinar. Vocês vão sair com o cérebro de vocês marombado. Professor, chega de falatório. Vamos para lá. Vamos sim, né? Lembrando que no último slide vai rolar novamente a homenagem para os meus alunos, né? Enfim, slide agora. Pronto, galerinha. Eu creio que já deva estar aparecendo aí para vocês, né, na tela, o slide sobre o assunto. Oração, estrutura e conexões, certo? Que no caso aqui, nós vamos trabalhar só questões sobre este assunto, né? E a estrutura e as conexões da oração são os blocos de sentido, sintagma verbal e sintagma nominal. Resume-se a isso. Como eu disse, página 282 do livro, pedi para vocês já irem colocando enquanto a gente ia se preparando, né? Na questão de número 5. Questão de número 5 desta página 282. Achou ainda não? Coloca aí, rapaz, rápido, enquanto eu vou colocando aqui um zoom para a gente fazer a leitura deste trecho aqui da questão. Pronto. E aí, já achou? Ótimo. Não conseguiu achar de jeito nenhum livro? Está aqui, tu pode acompanhar pelo slide, pela TV. Certo? Então vamos lá. Lê este trecho de um texto extraído do site de uma organização que se dedica à proteção de aves migratórias. Então vamos ler o trecho aí que eles extraíram, né, deste texto. Com a chegada do verão no hemisfério norte, as aves migratórias das Américas arriscam suas vidas para formar uma família. Viajam ao longo das Américas do sul para o norte para chegar em seus sítios reprodutivos. Mas, infelizmente, muitas delas morrem desnecessariamente no caminho. Exaustão, inanição, perseguição. Nossas aves enfrentam muitos riscos, mas essas mortes podem ser prevenidas. E aqui temos algumas informações a mais sobre o texto, né? Flyway, BirdLife International, né? Talvez aí seja o blog responsável, né, por este texto, certo? E aqui nós temos até o site, né? Olha aí, Flyway Friends, né? Ok? Beleza. Lido o texto, que a gente pode entender, fazer uma análise rápida aqui desse texto, né? Que ele se preocupa aí com essa espécie, né? As aves migratórias. São aves, né, que se deslocam, elas não têm assim um local para elas, vamos utilizar assim, residir, né? Para elas residirem por um tempo muito longo, né? Elas não residem ali sempre. Elas ficam se mudando de acordo com o clima, né? Então, se o clima muda, elas também vão mudar de lugar, vão para um lugar com um clima mais favorável. E aí, vocês que sabem muito mais geografia do que eu, sabem que a Terra, né, ela é dividida em dois hemisférios, né? O hemisfério norte, vou botar assim, HN, né, que fica em cima, e o hemisfério sul, né, embaixo. A gente, por exemplo, está no hemisfério sul, né, a nossa América. Por isso que é a América do Sul, né? Olha aí, rapaz, olha a conclusão. Nossa. E o hemisfério norte, né, tem a América do Norte e um pouco da América Central localizado também, né, no hemisfério norte. Certo? E aí o que acontece? Quando no sul está um clima mais desfavorável, né, essas aves elas voam para o hemisfério norte. E vice-versa, quando no norte está um clima mais desfavorável, elas voam do hemisfério norte para o sul, né? Aqui é lógico que o texto, né, colocou o voo do sul para o norte, né? Ele tratou mais foi nessa parte, certo? Mas o que acontece? É uma viagem longa, gente. Não é uma viagem como daqui na Teresina para Altos, né? É uma viagem longa,
certo? Do hemisfério sul para o hemisfério norte, as aves elas vão enfrentar muitos desafios, né? Muitos obstáculos. E aí o que acontece com elas? Nesses desafios e obstáculos, a preocupação, né, deles maior é que muitas delas, né, elas quem? As aves, muitas delas morrem. E segundo eles, desnecessariamente. Mas professor, elas não precisam se mudar para um local mais favorável? Precisam. Mas o que essa organização está observando? Que o homem, né, o ser humano, pode intervir nisso. O homem ele é capaz de criar em qualquer lugar, né, condições favoráveis para ele habitar. E por que ele também não pode ser capaz de criar condições favoráveis para uma ave habitar, né, no caso? Então, os homens eles poderiam, né, interferir nisso de alguma forma. Eu penso que seja essa a proposta do texto, né? Porque se realmente de forma natural as aves voam de um hemisfério para o outro, então por que o homem está dizendo que é desnecessariamente, né? Por que essa organização? Então eles talvez vejam alguma solução, né? Alguma solução eles têm aí para esse problema, né? Porque no caminho muitas aves morrem, né? Muitas aves terminam ficando aí pelo caminho por conta das dificuldades que elas enfrentam. Então, por mais que esse voo seja com um objetivo melhor, né? De uma vida melhor, o ser humano até faz isso também, né? Tem muitas vezes que o ser humano sai de um lugar para uma vida melhor em outro lugar. Mas por mais que busquem isso, né, as aves, mas acontece alguns prejuízos no meio do caminho. Beleza? E é essa a preocupação, né? E aí tem até um trecho aqui, né, que ele descreve exaustão, inanição, perseguição. Reparem nesse trecho, que eu quero que vocês observem melhor nele, é que ele parece muito com aquele primeiro texto que eu coloquei lá na aula anterior, certo? Que era aquele texto que o autor ele criou sem nenhum verbo, né? Ele só colocou ali mais foi substantivos. Mas ao colocar o nome dos objetos e das coisas, né, ele terminava descrevendo o que ele estava fazendo, certo? Então veja que parece muito, né, esse trecho aqui lá com o do texto. Só essa semelhança que eu quero que vocês observem e ela vai ser cobrada na questão. Vocês vão já observar. Então, vamos às questões, né? No caso, a questão, só vamos responder essa questão de número 5, mas ela tem aí, no caso, 5 alternativas para nós respondermos, né? 5 letras, melhor dizendo. Aqui tem só até a letra D, mas tem uma letra E depois, certo? Então vamos lá, vamos ao que a letra A vai cobrar da gente. O autor utiliza 3 substantivos em sequência: exaustão, inanição e perseguição. Olha aí, 3 substantivos em sequência. O que você entende que acontece com as aves com essa enumeração? Explique. O que ele está dizendo aqui? O que ele está cobrando da gente? Quem vai responder sou eu, viu, gente? Vocês vão responder apenas a outra questão do professor, que eu mesmo fiz. Mas do livro aqui eu vou mostrar o caminho. Então, exaustão, inanição e perseguição. Ele disse primeiro que é a enumeração, porque é mais ou menos 3 tipos de dificuldades que as aves passam, né? Exaustão, inanição e perseguição. Certo? São 3 dificuldades. E aí eu já acabei dando a resposta, né? Ao enumerar, ele está enumerando o quê? 3 dificuldades, 3 obstáculos, né? 3 coisas que acontecem com as aves, que são contrárias a elas, né? As aves migratórias, no caso. Certo? Vamos observar aqui a resposta que eu coloquei baseada no livro. A enumeração indica os acontecimentos possíveis às aves durante seus voos mais longos. Então, nós temos aí esses acontecimentos, né? Faltou um Szinho bem que sim, né? Um Szinho maroto, certo? Então, a gente pode considerar aqui um S, viu, gente? Os acontecimentos possíveis às aves durante seus voos mais longos, ok? Então, pode acontecer essas 3 coisas aí com as aves, né? Ou só uma, ou 2, ou até as 3 ao mesmo tempo, né? Enfim. Então, essa é a enumeração. B, no texto, por que se afirma que as aves morrem desnecessariamente, né? E é justamente aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Há alguma solução que os homens, que essa organização aí, né, que provavelmente eles estudam, né, os pássaros, eles observam os pássaros, e aí tem métodos talvez científicos para isso, né? A gente não tem muito senso científico para isso, mas eles têm, certamente, né? Eles certamente são ornitólogos, né? Ornitólogo é aquele que observa os pássaros, né? Certo? A gente não, a gente mais é apreciador mesmo, né? Talvez dos pássaros.
Não vai, rapaz, essas baladeiras aí caçando passarinho, rapaz. Pode não, hein? Olha o Ibama. Enfim. Então a B pergunta por que se afirma que as aves morrem desnecessariamente. Por que ele diz isso, né? O que a gente pode concluir? O texto não nos diz muita coisa além disso. A gente não tem um texto completo. Mas o que a gente pode concluir é que essas mortes elas podem ser evitadas. De algum meio elas podem ser evitadas. Eu não sei o meio, né? Como eu estou dizendo para vocês, eu não sou um cientista, não tenho muito conhecimento sobre a vida dos pássaros. Mas eu tenho a impressão que esse texto está me dizendo que isso pode ser evitado. E é justamente a resposta que o livro coloca, né? Porque são mortes que poderiam ser evitadas. Olha só. Então essa é a conclusão que a gente pode ter. Se é o humano que vai interferir, se é alguma outra coisa que vai ser feita, não sei o que é, mas o texto prevê alguma coisa que pode evitar essas mortes. C. No primeiro, segundo e quarto parágrafos do trecho. A que ou a quem se referem os pronomes suas, seus e essas? Galera, o pronome suas, seus e essas, né? Aliás, os suas e os seus, que são pronomes possessivos, eles têm dupla referência, a gente pode dizer assim, né? Eles se referem ao sujeito possuidor e ao objeto possuído, né? Com certeza, opa, já querendo revelar a resposta, rapaz, calma. Com certeza ele vai pedir aí, né, o possuidor, né? A gente às vezes pode pensar que é o possuído, mas vai ser o possuidor que ele está querendo nesta questão aqui, né? Ou seja, os suas e os seus, né? E o essas se referem a quem, né? Já o essas não, a gente vai voltar, né? Essas, como é um pronome demonstrativo, e está utilizando aqui, né, essa forma aqui, então, com certeza, vai ser a referência anafórica, né, ao que já ocorreu no texto. Vamos observar, vocês vão entender. Vamos voltar lá para o texto. Vamos primeiro localizar aqui, né, os suas, seus e o essas, né? O suas está bem aqui na segunda linha do texto, certo? Os seus está aqui na quarta linha do texto. E o essas está na última linha aqui do trecho, né, do texto, certo? E agora nós vamos observar. Suas, a gente pode pensar logo, né, vidas, porque está ligado com vidas, né? Mas aqui é o objeto possuído, suas vidas. Mas veja que o pronome ele está substituindo outra palavra. Essas vidas pertencem a quem? Certo? É isso que o pronome está querendo dizer. Então você tem que observar o possuidor, né, das vidas. A quem pertencem essas vidas, né? Suas vidas aí, no caso, as aves migratórias. As vidas das aves migratórias, né? Elas que arriscam as suas vidas, né? Elas não estão arriscando as minhas vidas. Olha aí, se fosse minhas, né, já ia mudar o pronome. Ok? E aí o texto continua, ó. Viajam, quem é que viajam ao longo das Américas? As aves do sul para o norte, para chegar em seus sítios reprodutivos, né? Sítios aí é os locais reprodutivos, a gente pode pensar assim, né? Então, seus sítios, os seus têm uma ligação aí com sítios, mas a quem pertencem esses sítios reprodutivos, né? A quem está se referindo? As aves migratórias também. Então, suas e os seus, a gente já conclui, né, que se referem às aves migratórias. E o essas, professor, como eu disse, quando aparecer este pronome aqui, né, essas, esse, então esses, a gente pode ver que ele vai ter uma relação anafórica, ao que já ocorreu também no texto, né? Então, mas essas mortes podem ser evitadas. Que mortes, né? As mortes que as aves sofrem no meio do caminho, né? As mortes desnecessárias, ok? A essas mortes aqui que eles estão se referindo, né? Por exaustão, inanição, perseguição, né? Então, esses tipos de mortes aqui, né? Então, aqui essas mortes se referem, né? Às mortes que acontecem desnecessariamente. Ok? Então, vamos lá. Conferir aqui a resposta do livro, né? Eu vou até apagar para melhorar aqui para vocês a visualização. Pronto. Respectivamente, perdão,
As aves migratórias, né, os suas e seus, e as mortes por exaustão, né, essas. Ou então por exaustão, ou por inanição, ou por perseguição, né, o que pode acontecer aí com as aves. Beleza? Fechado? Então veja aí que suas e seus se refere a aves migratórias. E essas se refere a mortes, né? Algum daqueles 3 tipos de mortes que a gente viu lá no texto, né? São as mortes desnecessárias. Letra D. Agora na letra D nós vamos entrar realmente no assunto, né? Observe a estrutura desta oração. E aqui nós temos a oração. Veja que o livro está nos ajudando. Uma oração. E qual é a oração? Infelizmente, muitas delas, este elas aqui, né? Esse delas, melhor dizendo, ele recupera a palavra aves migratórias, né? O termo aves migratórias. Então, infelizmente, muitas das aves migratórias a gente pode compreender assim. Morrem desnecessariamente no caminho. E o livro já fez metade do percurso para a gente. Olha o que o livro já fez para a gente. Ele já separou, olha a barrinha aqui separando as orações. Então, ele já fez essa separação e já mostrou que nós temos 2 blocos chamados de sintagmas. Nós temos o bloco 1 aqui e nós temos um bloco 2 aqui. Beleza? Então, nós temos 2 blocos aqui já, chamados de sintagmas, ok? E agora basta, gente, nós reconhecermos qual bloco tem e qual não tem verbo. Simples assim. Não vai ter muita coisa aí para fazer mais não. Então, gente, qual é o que tem núcleo como verbo? Basta reconhecer. Professor, vamos nem papear muito aqui não, professor. Já sei qual é o verbo aí, é o verbo morrer, morrem aí, olha só, aparecendo aqui, verbo. E aqui, professor, não tem verbo, certo? Ou seja, o que eu posso concluir? Que o bloco 1, ele é um sintagma nominal. Vou colocar aqui embaixo, ó, SN, beleza? E o bloco 2 é um sintagma verbal, SV. Ótimo. Ah, professor, fácil demais. Agora, o que o livro me cobrar vai ficar fácil. Vai sim, vamos lá. Essa oração tem os blocos necessários à compreensão de seu texto? Sim, a gente pode compreender, né, aqui nesta oração que tem os blocos sim necessários, né? Tem um bloco do sintagma nominal, que se referem às muitas aves, e o que acontece com essas muitas aves? Morrem desnecessariamente no caminho, né? Ah, professor, mas eu não estou vendo o nome aves, mas tem um pronome que recupera. Foi por isso que eu já fui logo alertando você para isso, certo? Porque esse pronome aí, ele está substituindo o nome, né, o substantivo aves, ok? No caso, aves migratórias, melhor dizendo. Então, a oração, ela está assim, né? Por mais que a oração, o período não esteja completo. Veja só que o período não está completo. Mas temos aqui, né, a oração. Uma oração aí dentro de um período maior, ok? Então, o período não está completo, mas temos aí a oração e dá para compreender a oração. Então, sim, a resposta é sim. Essa oração tem os blocos necessários à compreensão de seu sentido? Sim, né? Embora o período não esteja completo. Vamos observar? Sim. Ainda que ligada à oração anterior, já possui sentido nela mesma. É isso que eu estou dizendo. Ela está ligada a uma oração anterior, o período não está completo. Mas esta oração já tem sentido por ela mesma. Ela sozinha já tem um sentido, ok? Tem oração que sozinha não tem sentido, mas essa daqui já tem. Tem oração que precisa o complemento dela, né, com a outra oração, mas não é o caso desta. Ok? Beleza? Tranquilo? Tira uma foto aí, porque essas questões aí eu tenho certeza que o professor de vocês essa questão o professor de vocês vai cobrar, viu, hoje? Vai ser cobrado lá no WhatsApp de vocês ou nas outras plataformas. Enfim, vamos então para a letra E agora. Releia este trecho. Exaustão, inanição, perseguição. Gente, já disse muito a respeito deste trecho, né? A gente já sabe que são 3 substantivos. Ok? A gente já está sabendo disso. O próprio livro já informou lá na letra A. Mas eu já disse para vocês também. A gente sabe que cada ponto final aqui se refere ao encerramento de um enunciado. E cada enunciado aqui já tem o seu sentido completo. Exaustão é um obstáculo. Inanição é outro obstáculo.
Perseguição é um terceiro obstáculo. São 3 dificuldades, 3 acontecimentos que podem acontecer com as aves, certo? Que podem ocorrer com as aves durante a sua viagem. Então, neste caso aqui, nós temos aí 3 frases, 3 enunciados com sentido completo. Basta saber agora que tipo de frases serão. Serão frases ou orações, né? Serão frases nominais ou frases verbais? Como é que elas são estruturadas, né? E aí, levando em consideração o contexto, elas têm sentido completo? É isso que está perguntando aqui. Então, gente, só aqui, fazendo uma observação em relação ao livro, né? Temos aqui frases ou orações. Eu tenho ensinado para vocês, né, que frase é um enunciado que possui sentido completo. Ou seja, uma oração pode ser uma frase, certo? Pode. Nem toda frase é uma oração. Por quê, professor? Porque nem toda oração tem um sentido completo. Mas se uma oração tem o seu sentido completo, ela é uma frase. Então, frase, para mim, ela é a mesma coisa de oração quando tem um sentido completo. Eu não posso distinguir frase de oração no geral. O que eu posso distinguir é frase nominal de frase verbal. Então, vamos classificar assim, vamos usar a nossa classificação mesmo, né? A frase, temos aqui frase nominal ou frase verbal, né? Aí sim, a frase verbal eu posso chamar de oração, certo? Ok? Então, temos aqui frase nominal ou frase verbal, que pode ser também uma oração. Como são estruturadas? Levando em consideração o contexto, elas têm sentido completo? Agora é a grande pergunta. Para responder a primeira pergunta, basta saber se tem verbo ou não. Tem verbo? Não tem. Se não tem verbo, gente, não tem oração. Não existe análise de oração se não tem verbo. Então, aí nós temos apenas frase nominal. Como são estruturadas, né? Então, elas são estruturadas por meio de substantivos, né? Apenas utilizando substantivos. Eu penso que seja essa a resposta do livro. E levando em consideração o contexto, elas têm sentido completo? Tem. Se a gente observar o contexto, né? Cada uma delas tem um sentido completo. O contexto é mostrar cada obstáculo que as aves podem enfrentar, certo? Exaustão, indanição, perseguição, são aí 3 obstáculos. Então, dentro do contexto tem sim sentido completo. Vamos ver aqui a resposta baseada no livro? São frases nominais e possuem sentido completo em seu contexto, né? E aí são estruturadas por meio de substantivos, a gente pode complementar, né? São estruturadas, né? Por meio de substantivos. Que letra feia, professor? Calma, gente, ela é mais feia ainda. Não, brincadeira. Aqui é o costume ainda com a mesa, né, digitalizadora, né? Mas ela também não é essas cores mesmo, não. Enfim, não vamos se iludir, não. Ok? Então, gente, tá aqui a resposta da letra E. Tirei aquela fotona. Pronto. Isso, conferiu aí. Mas ficou tudo na cabecinha de vocês, tenho certeza que vocês vão levar aí para o caderno e responder no livro. Galera, agora uma questão elaborada por mim, certo? E aí levando em conta o gênero que nós estamos trabalhando, homepage. E aqui nós já temos uma homepage, eu vou dar aqui o zoom nela para a gente responder esta questão. Olha aqui, essa homepage é do site animeque.online, né? Que site, gente? Olha, os criadores desse site merecem um prêmio, né? Eles merecem ser premiados porque facilitaram as nossas vidas, né? Quem gosta de anime tem acesso a muitos animes por meio deste site. E veja aqui, né, tem animeque.online, assista os melhores animes online grátis, né? Ponto de exclamação. Tem aqui uma inconsistência, né, de regência verbal, mas é porque os caras passaram muito tempo fazendo um site, né? E assistiram menos aula de português, acontece, né? Digite o anime que está procurando, né? Que é para você uma barra para você digitar. Tem um aviso aqui deles também, um aviso, estamos migrando todo o conteúdo da versão antiga do Animeque para essa nova versão, né? E os últimos lançamentos de anime, né? Kaifuku Jutsushi, né? Jutsu Sushi, né? Meu Deus. No Yari Naoshi, né? Esse aqui eu não conheço, né? Perdão aí para quem é fã. Saiu o episódio 2 dele.
Dr. Stone, Stone Wars, né? Episódio 2 também não conheço, né? Tá aí o episódio 2 dele também, né? Nanatsu no Taizai, Fundo no Chimpan, né? Aqui eu conheço, né? Sete Pecados Capitais, Meliodas, né? Quem não é fã, né? Enfim. Tá aí o episódio 2 também dele, né? Aqui do dia que eu tirei no dia 21, né? Tá aqui a data, olha aí, ótimo. Hortência, a saga, né? Episódio 3, também não conheço. Eu já assisti vários animes, mas aqui dos 4 eu só conheço um, né? Enfim. Então, gente, uma homepage de apresentação aí dos animes, certo? Tem também aqui alguns personagens bem famosos, né? O Goku e o Freeza, um dos maiores animes, né, de todos os tempos, Dragon Ball Z. Não estou dizendo que é o melhor, estou dizendo que é um dos maiores, por causa da sua fama. Mas o que vai importar aqui é nós analisarmos a questão, certo? Eu sei que todos nós aqui que estamos assistindo podemos gostar de animes, né? Enfim, é um assunto muito bom, mas vamos analisar a questão. Nosso tempo está indo embora. Sobre o trecho, assista, aqui eu fiz a correção, viu, gente? Assista aos melhores animes online grátis. Selecione a correta ou as corretas. Eu vou ler e você vai aí selecionando. Não possui verbo? É uma frase nominal? É um período simples? Ou constitui-se apenas de um sintagma verbal? Vou dar 30 segundos para vocês selecionarem as corretas. Está fácil. Valendo! Tempo encerrado, galerinha. Vamos lá? Bem, letra A diz que não possui verbo. E aí, você concorda? Você marcou essa daí? Gente, vamos nem perder tempo. Assista aos melhores. Olha aqui o verbo assistir, né? Uma ação. Então, possui verbo. Está errada por dizer que não. É uma frase nominal? Gente, se possui verbo, olha o verbo assistir aqui. Se possui verbo, não é frase nominal, é frase verbal. É um período simples? Para ser um período simples, eu tenho que ter pelo menos uma oração. E para ter uma oração, eu preciso ter um verbo. Assista aos melhores animes online grátis. Tem apenas um verbo, né? Nessa frase toda. Então, nós podemos dizer que é um período simples, sim. Certo? Ok? É uma frase verbal com uma oração, então é um período simples. Constitui-se apenas de um sintagma verbal, ou seja, tem apenas um sintagma verbal aí. Vamos observar. Tem um núcleo verbal, né? O núcleo é o verbo. E veja que tudo está ligado a esse verbo. Assista o quê? Né? Ao quê, melhor dizendo? Aos melhores animes online grátis. Então, tudo aqui, né? Todo esse bloco aqui, né? Se liga ao núcleo, que é o verbo. Então, letra D é a verdade, né? A gente pode dizer que tem apenas um núcleo verbal. Ok? Pronto? Gente, colocar aqui agora o slide novamente dos meus alunos aí, né? Esses feras. Todos eles aí muitos bons alunos, certo? E me ajudaram bastante nesse processo também, porque se não é a cooperação deles, a participação deles, não, eu ia ficar desanimado. Mas eles sempre estiveram assistindo aqui às aulas, eu tenho certeza que eles estão vendo agora também, e sempre apoiando, né, nas atividades, né? Toda atividade que eu propus para eles, eles estavam apoiando, fazendo, se propondo a fazer, certo? Num tempo que não foi muito fácil. Então, parabéns a todos vocês. Eu sei que alguns não mandaram as fotos, mas também acompanham. Meus parabéns também. Tira uma foto aí, rapaz. Tu aí na TV, circula aí você estiver se localizando. Não deu de colocar o nome, o espaço já ficou reduzido. Veja que até as fotos ficaram pequenas. Enfim, então forte abraço para essa galerinha. Espero encontrar vocês ainda, viu, neste ano de 2021. Abraço a todos que cooperaram e me ajudaram também. A Escola Antilion Ribeiro Soares, de toda a direção e coordenação pedagógica. Forte abraço, valeu galera!
Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História do sexto ano. Comigo, professor Pinheiro Júnior. E hoje, nessa aula de hoje, a gente vai continuar com aquela nossa revisão de uma forma bem descontraída, com aquelas perguntas. Aí você faz a sua pontuação, anota a sua pontuação. Você está lembrado da última aula? Então, se você estava ligado na última aula, atento, você agora vai pegar o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, vai ficar ligadinho na nossa revisão de conteúdos e aí, à medida que eu for fazendo as perguntas, você anota e vê se você acertou, anota a sua pontuação, tá bom? Então, vem comigo para a nossa aula de hoje. Olha aí, o nosso assunto, na verdade a gente trabalhou esse assunto foi trabalhado no ano passado, que é as relações de trabalho na Antiguidade e Idade Média, tá certo? Essas relações de trabalho a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, a gente vai ver as habilidades, a gente vai ver a questão da escravidão, servidão e trabalho livre. Estou adiantando um pouquinho, mas vamos ficar atentos, porque todo começo de aula a gente trabalha as nossas habilidades. O que a gente deve aprender nessa aula, certo? O que é importante você, aluno do sexto ano, desenvolver aí nas habilidades. Nossa aula de hoje, relações de trabalho na Antiguidade e Idade Média. Revisão de conteúdos. Vamos ver aqui as nossas habilidades. A nossa habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula é F06 HI 17, que diz o seguinte: compreender as definições de escravidão, olha só, compreender o que é escravidão, o que é servidão e trabalho livre no mundo antigo, lá na Grécia, Roma, analisando as relações de trabalho que se desenvolvem no campo e na cidade, como elementos transformadores do mundo feudal, certo? Só retomando aqui a habilidade rapidinho, a gente vai tentar compreender, você, aluno do sexto ano, tem que entender o que é escravidão, o que é servidão e o que é trabalho livre, como está aqui nesse slide. Então, fica ligadinho, presta bastante atenção, porque a gente vai falar, revisar cada um desses tipos de trabalho, dessas relações de trabalho. Escravidão, servidão e trabalho livre. Acompanhe aqui a aula e daqui a pouquinho a gente tem perguntas para você testar o seu conhecimento. Olha só, isso foi uma aula que foi trabalhada no ano passado, certo? Desde milênios, em todos os cantos do mundo, a escravidão foi uma prática comum e aceita por diversos povos. Somente a partir do século XIX, já bem recentemente, é que o comércio de pessoas passou a ser criticado e em muitas regiões foi abolido, pelo menos legalmente, como está escrito aqui, certo? A escravidão é uma coisa que já vem lá desde a antiguidade, tá certo? E só recentemente, a partir do século XIX, aproximadamente aí uns 150 anos ou 200 anos atrás, é que ela passou a ser, digamos assim, combatida. E embora a gente vai ver na aula que a prática da escravidão ainda é muito comum, infelizmente ainda é comum nos dias de hoje. E o que significa ser escravo? Quem é escravo? É aquele que é privado da sua liberdade e está submetido à vontade absoluta de um senhor, a quem pertence como propriedade. Para, digamos assim, resumir e deixar bem fixado na sua cabeça, um escravo é uma pessoa que é privada da sua liberdade, ou seja, ele é uma propriedade de outra pessoa. Pensa mais ou menos assim, para você entender e fixar na sua cabeça. Um escravo, ele não é considerado uma pessoa, ele não tem a sua liberdade. Ele é uma propriedade de outra pessoa, tá bom? Fixa essa ideia aí de o que é uma relação de trabalho escravo, tá bom? Esse aqui é um conceito que está no dicionário que eu trouxe para vocês para facilitar a compreensão. Aí você pode se perguntar assim, e como é que uma pessoa pode se tornar escravo? Como é que um indivíduo pode se tornar escravo? Tem várias maneiras, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Pode ser porque ele se tornou um prisioneiro de guerra. Lá na antiguidade era muito comum as guerras, principalmente as guerras para conquistar territórios,
Aí quando um povo vencia um povo inimigo, geralmente os homens que lutaram naquelas batalhas, que eram vencidos, aqueles que não eram mortos, acabavam se tornando escravos do grupo, da tribo ou da civilização vencedora. Essa era uma das principais formas de uma pessoa se tornar escravo. Por quê? Por causa das guerras. Aí acabava se tornando prisioneiro de guerra e esse prisioneiro de guerra se tornava um escravo. Outra forma, que era por contrair dívidas, que seria paga com o seu trabalho, por um tempo determinado ou pela vida toda. Essa também era uma forma muito comum das pessoas se tornarem escravos por causa de dívidas, né? Tinham dívidas no comércio, enfim. E aí, a única forma que ela tinha de pagar essa dívida era submetendo-se à condição de escravo. Também era muito comum, por exemplo, aqui nesse caso aqui, às vezes, por exemplo, um pai de uma família, ele contraía várias dívidas, aí ao invés dele se tornar o escravo, ele cedia um filho seu ou uma filha sua para se tornar escravo. É uma forma, digamos assim, bem humilhante, né? De certa forma, mas era também comum. Uma outra forma de uma pessoa se tornar escravo era por ter cometido crime. E aí, nesse caso, ó, ele era punido com a escravidão. Outra forma da pessoa se tornar escravo era por se oferecer como escravo em troca de alimento ou para a salvação de sua família ou comunidade em grande dificuldade. Não deixa de ser bem parecido com isso aqui, ó, esse primeiro da dívida. Mas aí é um caso mais extremo, quando a pessoa não tinha alimento, aí ela acabava se oferecendo para ser escravo, principalmente para ter pelo menos um alimento. Essa era uma condição bem extrema. E por último, por pertencer a povos inimigos ou ser considerado culturalmente inferior. Isso também era comum, né? Isso já passou a ser mais comum a partir do século XVI, que a gente vai ver um pouco sobre isso, a escravidão na África, a partir do século XVI, quando os europeus consideraram, isso é naquela época. Hoje em dia, a ciência prova que não existe raça inferior ou superior. Mas naquela época, no século XVI, era muito comum as pessoas acreditarem que existiam raças inferiores e raças superiores, certo? No Egito Antigo, ó, por exemplo, o escravo não era a base da produção, sendo o camponês livre obrigado a prestar serviços ao Estado na forma de corvéia, trabalho temporário sem remuneração. Lá no Egito Antigo, se a gente observar aqui, nós temos dois tipos de relação de trabalho. O trabalho escravo, que não era, digamos assim, a atividade principal, porque tínhamos os camponeses. Mas lá no Egito Antigo, nós tínhamos sim a presença do trabalho escravo. Por exemplo, aqui a gente tem uma ilustração que mostra, aqui é apenas uma representação que mostra o processo de construção das pirâmides. Aí, nesse processo de construção das pirâmides do Egito Antigo, foram utilizados muita mão de obra de escravos, principalmente para esse trabalho mais pesado, mais duro, que era, por exemplo, cortar e carregar as pedras até o local da construção da pirâmide, né? Uma curiosidade para você, aluno do sexto ano, que está ligadinho na revisão, os egípcios, eles construíram as pirâmides numa época que não existia guindaste, nem máquina, nem trator, nem nada de ferramenta mecânica ou tecnológica. E até hoje, muitos estudiosos se perguntam como eles conseguiram colocar aqueles blocos de pedra pesando várias toneladas e empilhá-los para formar as pirâmides com centenas de metros de altura. É uma curiosidade, você que é aluno do sexto ano pode pesquisar na internet sobre a construção das pirâmides do Egito, que é um assunto bem legal, bastante interessante. Aqui a gente tem uma representação, um mapa representando aqui a Grécia Antiga, né, para a gente ter uma visualização da Grécia Antiga. Eu mostrei isso, acho, na aula passada, né, que também na cidade de Atenas, aqui temos várias cidades da Grécia Antiga, que também era muito comum a prática da escravidão. Na Grécia Antiga, viviam milhares de escravos. Eles trabalhavam no artesanato, nos mercados, nas escolas, nos portos, nos serviços domésticos. E aí, de acordo com essa informação, a família que não possuísse pelo menos 2 escravos era considerada uma família pobre. Os escravos, como vocês viram aqui, eles
se prestavam para praticamente todos os serviços, principalmente serviços físicos, né? Servir, trabalhar, até mesmo nas escolas, na verdade, desculpa, até mesmo nas escolas, algumas famílias usavam escravos, claro, eram pessoas que tinham um determinado conhecimento para ensinar, certo? Porque para alguns grupos sociais, tanto na Grécia como em Roma, trabalhar não era uma coisa muito legal. Só quem trabalhava ou era camponês ou pessoas de classes consideradas inferiores ou os escravos. Em Roma Antiga, ó, toda a produção das grandes fazendas, todo o serviço realizado nas obras públicas, incluindo as diversões nas arenas, eram, digamos assim, utilizavam-se do trabalho escravo. Recaía sobre a massa de escravos e por isso a civilização romana era chamada de uma civilização escravista. Como eu falei para vocês, ó, Roma ficou famosa, principalmente na história de Roma, os momentos das lutas dos gladiadores, né, que aconteciam nas arenas, e esses gladiadores que lutavam até a morte, na sua grande maioria, eram escravos que eram capturados e eram obrigados a lutar até a morte para garantir a sua vida, né? E aí eles acabavam fazendo um espetáculo para quem fosse assistir. E, claro, se ele tinha que lutar à morte, não tinha escolha. Então, era exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Ele não tinha direito sobre a vida dele. Quem tinha direito sobre a vida dele era o dono dos gladiadores, o dono dos escravos que lutavam. Se você quiser saber um pouco mais e entender um pouco sobre isso, assiste o filme Gladiador, que também conta um pouco sobre essa relação de escravidão, tá certo? Do personagem principal. Aí a gente vai ter, ó, a consolidação do sistema feudal na Alta Idade Média. Opa, vou pular esse slide aqui, tá certo? A gente falou nesse primeiro momento sobre o processo a relação de trabalho de escravidão, tá certo? Então, vamos para a nossa questão. Vou para a questão aqui para vocês, certo? A nossa primeira questão para a gente saber se você fixou bem os conhecimentos até agora que a gente falou sobre escravidão. Vamos lá. O que significava ser escravo na antiguidade? Tenho certeza que você não vai errar, porque como eu estou dividindo a aula em vários aspectos, eu trabalhei bastante a questão da escravidão. Então vamos para a questão sobre a escravidão. O que significava ser escravo? Letra A, uma pessoa privada de sua liberdade e considerada uma propriedade. Letra B, uma pessoa que estava presa à terra e obrigações ao senhor. Letra C, uma pessoa que possui direitos e liberdades individuais. Ou letra D, pessoa que trabalhava em troca do salário. Vou dar 5 segundinhos para você pensar, porque está muito fácil essa questão. Pensa aí rapidinho e me dá essa resposta. Pronto, já passou os 5 segundos. Eu dei pouco tempo, porque eu tenho certeza que você que está ligadinho na aula já sabe qual é a resposta certa. Vou mostrar para vocês e, como eu disse, você anota se acertou ou se você errou, veja sua pontuação na questão, tá bom? Vamos lá. Letra A, ó. Isso estava claro, eu disse bem no início. Um escravo era uma pessoa privada de sua liberdade e era considerado como se fosse uma propriedade, tá bom? Então, se você marcou a letra A, você fez 50 pontos. Se você marcou a letra B, você fez 30 pontos. Letra C, 10 pontos. E letra D, 20 pontos, tá ok? Mais uma pergunta sobre a relação de trabalho escravo. Olha só, uma das formas que um indivíduo poderia se tornar escravo era através de quê? Vamos lá. Letra A, da questão religiosa. Letra B, por ser prisioneiro de guerra. Letra C, por causa da política. Letra D, por motivos raciais. Essa também está muito fácil. Assim, eu tenho certeza que você que está ligadinho, está atento aqui no professor, falando, explicando sobre a relação de trabalho escravo, você já fixou e com a questão você não vai memorizar, você vai aprender. Vamos lá? 5 segundos para você pensar e me dizer qual é a alternativa correta.
Pronto, estou de olho aqui no relógio, já passou os 5 segundos, então eu já vou mostrar logo qual é a alternativa correta para você. Tenho certeza que você já sabe, que é a letra B. Um dos principais motivos que mostrei logo naquele slide, que era o primeiro motivo que a pessoa se tornava escrava, era principalmente por causa das guerras, que os prisioneiros, as pessoas que eram vencidas, acabavam se tornando prisioneiros, e esses prisioneiros depois eram transformados, tornavam-se escravos do povo ou da sociedade vencedora, certo? Tenho certeza que vocês acertaram essa questão. Anota aí sua pontuação, tá bom? Se você errou, veja quantos pontos você fez, qual foi a alternativa que você marcou. Então, a gente vai seguir agora falando sobre uma outra relação de trabalho, que é a servidão. O que é que significa servidão? A servidão é um estado de dependência de uma pessoa em relação à terra em que ela trabalha e ao seu senhor. É um pouco diferente, na verdade, é totalmente diferente da relação de trabalho escravo, porque a dependência está relacionada principalmente ao fato de que o trabalhador ele está preso àquela terra em que ele trabalha, tá bom? Então, diferente dos escravos, os servos não podiam ser vendidos, né? Eles não eram propriedades, eles não podiam ser vendidos pelos seus senhores, eles eram responsáveis pela mão de obra da propriedade, cuidando da parte da agricultura principalmente, e algumas mulheres também cuidavam do serviço doméstico, tanto da sua casa como da casa do senhor, do proprietário das terras. E ao mesmo tempo elas também tinham que trabalhar na questão da plantação, do cultivo das terras, tanto deles como principalmente nas terras, a maior parte das terras que era propriedade do nobre, do senhor da terra. Ok? Aqui só para a gente se lembrar, para a gente relembrar, aqui a gente tem a imagem, a representação do feudo, né? Que tinha a propriedade do manso senhorial, que era a propriedade do nobre, o manso servil, onde ficavam os servos, onde eles viviam, e o manso comunal, onde eram as terras que eram tanto... Na verdade, essas terras do manso comunal eram propriedades do nobre, mas elas eram utilizadas tanto pelos servos como pelos nobres, certo? E aí a gente tem as principais obrigações dos servos, dos camponeses, principalmente. Era a corvéia, a talha e a banalidade. O que era a corvéia? Obrigação de trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias. O que era a talha? Obrigação de dar ao senhor cerca de 30% ou 40% do que ele produzia. E o que era a banalidade? Era o pagamento ao nobre, ao senhor, pelo uso do forno, do moinho e também das prensas, tá bom? Eu falei um pouco rápido, a gente tem que ver aqui na questão do nosso tempo. Vamos para mais uma perguntinha para fixar esse conhecimento. A relação de servidão era comum na Idade Média. Isso significava o quê? Letra A, privilégios ao trabalhador. B, direito à posse da terra. C, dependência à terra. Ou letra D, escravidão por dívida. Pensa aí e me dá essa resposta. 5 segundinhos para você pensar. Pronto, já voltei aqui com a letra C, que é a resposta correta, tá certo? Olha só a pontuação aí para você anotar. Lembra que a servidão era totalmente diferente da escravidão. A servidão era principalmente a dependência do trabalhador à terra onde ele mora, que não era sua propriedade e ele tinha que trabalhar nessa terra para poder garantir o seu sustento, tá bom? Mais uma obrigação, desculpa. Mais uma pergunta. 2 obrigações, olha só, 2 obrigações dos servos medievais ao seu senhor, ao dono da terra, eram... Essa também está fácil, porque eu acabei de mostrar aquelas 3 obrigações lá, ó. Lembra aí. Quais eram essas 2 obrigações que estão aqui nas alternativas? Letra A, quinto e banalidades. Letra B, mita e encomienda. Ou letra C, dízimo e batismo. Letra D, corvéia e talha. Vou deixar aqui a questão na tela para você pensar, reler e pensar e com certeza marcar a alternativa correta.
Então, vamos lá para a gente saber qual é a alternativa correta. Eu tenho certeza que você marcou letra D. Se você marcou a letra D, você relembra aí, ó, que das obrigações dos servos nós tínhamos a corvéia e a talha. Na letra A, nós temos também uma das obrigações que é banalidades, que era a questão de pagar, digamos assim, de pagar ao nobre pelo uso das ferramentas, né? O moinho, o forno, enfim. Que aí a gente tem aí a alternativa D como resposta certa. Anota a sua pontuação e vai somando aí no seu caderninho, tá bom? Vamos seguir aqui a nossa aula. Estou falando muito rápido? Eu espero que não. Fica atento e vai fixando bem esses conhecimentos, porque a gente está revisando muitos conhecimentos que a gente trabalhou no ano passado, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho livre. Ó. Desde a antiguidade até a Idade Média, como eu disse, ó, o conceito de trabalho era considerado algo inapropriado para os cidadãos ou nobres. Lá eu falei ó, que lá na Grécia, em Roma, as pessoas, mesmo sendo um trabalho livre, o trabalho em si não era uma coisa, digamos assim, considerada uma coisa boa. Só depois, ó, o trabalho físico era destinado principalmente aos servos e aos escravos. A gente só vai ter essa mudança dessa ideia dessa relação de trabalho, principalmente a partir do século 17 e 18, com a Revolução Industrial. Quando você estiver estudando lá no 8º ano, você vai entender um pouco melhor sobre essa mudança nessa concepção de trabalho, que até então o trabalho era uma coisa negativa. Só quem deveria trabalhar na concepção lá dos gregos, dos romanos, na Idade Média, eram os servos, né? Ou escravos. Como eu acabei de falar, como eu acabei de explicar para vocês, ó, a gente tem uma ilustração aí de um mercado onde tem várias pessoas circulando. A concepção de trabalho era como algo positivo, foi se alterando ao longo do tempo, principalmente a partir da Idade Média, né? Mas como eu disse, aqui como está no texto, ó, mais precisamente no período de transição para a Idade Moderna, ou seja, no final do século XV, XVI, aí, como eu disse, século XVII, XVIII, a gente vai ter essa mudança do trabalho livre como algo positivo. Por exemplo, as pessoas hoje consideram que trabalhar é bom, porque você ganha seu sustento, você sustenta sua família, e aí tem-se essa ideia de algo positivo, mas isso é uma coisa bem mais recente, como a gente viu falando sobre escravidão e servidão, naquela época trabalhar era uma coisa negativa. Trabalho, principalmente o trabalho físico, certo? Então, não esqueçam, vou voltar aqui para vocês, ó, não esqueçam disso. O trabalho, né, como a gente apresentou, é o trabalho livre. O trabalho livre, ele só passou a ser considerado uma coisa positiva, principalmente a partir do século XVIII, né, com a Revolução Industrial, que aí vão surgir as primeiras fábricas, aí vai se criar aquela ideia de acordar cedo para ir trabalhar e que isso faz bem, principalmente porque na visão atual, as pessoas que não trabalham, né, que passam o dia inteiro sentadas assistindo televisão, são chamadas de quê? São chamadas às vezes com um termo pejorativo, que é vagabundo. A pessoa que não trabalha, é um vagabundo, passa o dia inteiro em casa sentado. Isso, por quê? Porque a ideia de trabalho mudou. Isso, com o passar do tempo, a mentalidade das pessoas foi se modificando, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. A gente falou lá no início sobre escravidão, depois servidão, e agora a gente está focando na questão do trabalho livre. Então, vamos para mais uma questão, para ver se você está atento e fixou bem esse conhecimento. Essa também está muito simples, porque eu expliquei bastante, mas vamos lá, eu vou ler a questão para você e você vai pensar aí rapidinho e me dizer qual é a alternativa correta. A ideia de trabalho físico era algo destinado somente a quem? Naquela época da Idade Média, da Antiguidade, Idade Média, essa ideia de trabalho físico era destinada somente a quem? Aos nobres, aos cidadãos gregos. Letra C, aos servos e escravos. Ou letra D, aos membros da igreja. Vou dar mais um tempinho para você pensar
e aí você vai me dizer qual é a alternativa correta, tá bom? Pensa isso. Tempinho para você pensar. Vamos lá, voltar aqui com a resposta certa para vocês. Tenho certeza que você marcou letra C, servos e escravos. Eu disse para vocês que desde o início da aula eu venho reforçando exatamente para a gente fixar e aprender mesmo sobre essa questão das relações de trabalho. Ó. Na Antiguidade e na Idade Média, somente os servos e os escravos é que era somente a eles era destinada essa questão de trabalhar mesmo, de pegar no pesado, ó, e suar a camisa, tá certo? Essa é a resposta certa. Anota aí a sua pontuação e vê quantos pontos você fez, tá bom? Mesmo que você não tenha marcado a resposta certa. Vamos ver se tem mais uma questão. Não. Desculpa. Vamos só retomar aqui, ó, como eu disse para vocês, a nossa habilidade da aula de hoje foi EF06 HI17, que eu disse bem no comecinho da aula, eu disse para vocês, ó, nós vamos compreender as definições, ou seja, nós vamos entender de uma forma bem simples para você aí, aluno do sexto ano, toda essa nossa revisão desse conteúdo e dessa habilidade é para você entender, ó, o que é escravidão, o que é servidão e o que é trabalho livre. Então, eu tenho certeza que você que ficou aí até o final conseguiu captar, de certa forma, e compreender e aprender quais são as diferenças e o que significa cada uma dessas relações de trabalho, ó, escravidão, servidão e trabalho livre. Aí, ó, falamos lá do mundo antigo, analisamos um pouco as relações de trabalho no campo e nas cidades, principalmente no campo, né? Porque na Idade Média a gente foca bastante na questão do trabalho dos camponeses. Mostrei para vocês aquela imagem lá do feudo, né? Que tem aquela imagem do campo, para você entender a questão da relação de trabalho da escravidão. E como elementos transformadores do mundo feudal. Aí, claro, a gente focou bastante nessa aula na questão da Antiguidade e Idade Média. Embora eu tenha dito para vocês que as relações de trabalho, principalmente o trabalho livre, elas foram se modificando do período da Idade Média para a Idade Moderna, certo? E aí só recentemente a gente vai ter essa mudança na mentalidade das pessoas em relação ao trabalho. Ah, mais um recadinho para você, ó. Na outra aula eu não acabei esquecendo, mas eu coloquei aqui para vocês, ó, se você estava assistindo, marcando a sua pontuação, se você anotou, assistiu a aula até o finalzinho, até esse momento aqui, anotou todas as questões, se você acertou todas, se você marcou uma letra errada, anotou a sua pontuação e soma tudo. Se você quiser, ó, manda uma foto do seu caderno, claro, bota lá, anota aqui esse número do WhatsApp e manda para mim, certo? Eu vou lá, receber lá no meu WhatsApp, esse é um WhatsApp só para esses trabalhos dessas aulas da TV. Você vai mandar, pode mandar só a foto do seu caderno, se você quiser aparecer também. E claro, se identifica, coloca seu nome e o nome da sua escola, que aí eu vou ver se vocês estão assistindo, se estão atentos e se você realmente está ligadinho e fez uma boa pontuação nessa aula, ok? Então, meus amigos, é isso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, onde a gente fez uma revisão sobre as relações de trabalho na Antiguidade e na Idade Média. Falamos sobre o que é escravidão, o que é servidão e o que é o trabalho livre, mostrando alguns exemplos, tá certo? Os conceitos de forma bem simples para você fixar mesmo. Na verdade, fixar, quando eu digo fixar, aprender, tá certo? Então é isso. Eu tenho certeza que vocês aprenderam e eu espero vocês na próxima aula. Tchau!